Bom, pessoal, nesse vídeo eu trago dois exemplos para nós trabalharmos a interpretação dos diagramas. Então, para cada diagrama, eu peço que vocês parem o vídeo, analisem o diagrama e depois, para cada afirmativa, respondam se é verdadeiro ou falso e parem também para analisar antes que eu dê a resposta, tá bom? Então, este é o primeiro diagrama, parem o vídeo agora para analisar. A primeira afirmativa. Cada agência pode estar relacionada a vários bancos. Verdadeiro ou falso? Cada agência bancária é agenciada por no máximo um banco. Então, cada agência não pode estar relacionada a vários bancos. Então, afirmativa, falso. Cada cliente só pode ter uma conta em cada agência. Cada cliente pode ter várias contas. Cada conta que é numa única agência. Então, cada cliente pode ter várias contas. Vamos falar que a conta 1, a conta 5, a conta 7. Cada conta dessas que pode estar relacionada a uma única agência bancária. Mas pode ser que tanto a conta 1 quanto a conta 5 quanto a conta 7 estejam relacionadas à mesma agência bancária. Então, cada cliente pode ter várias contas em cada agência. Afirmativa, falso. Cada agência só pode ter um empréstimo por cliente. Cada agência bancária tem vários empréstimos. Cada empréstimo pode ser para mais de um cliente. Porque uma vez que ela tem vários empréstimos, eu teria empréstimo 1, 5 e 7. E esse 1, 5 e 7 pode estar relacionado ao mesmo cliente A. Então, ela poderia sim ter mais de um empréstimo por cliente. Afirmativa falsa. Posso ter dois clientes com o mesmo nome. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O atributo nome aqui de cliente é um atributo simples, monovalorado e não é atributo-chave. Então, aqui eu não coloco a restrição de que esse valor não possa ser repetido. Então, eu posso ter sim clientes, vários clientes com o mesmo nome. Posso ter duas agências no mesmo endereço. Verdadeiro ou falso? Neste modelo, que é o que nós estamos analisando, verdadeiro. Eu posso preencher aqui dois valores iguais para agências bancárias diferentes. O sistema modelado dessa forma vai permitir isso. Ah, mas no mundo real isso nunca vai acontecer. Aí a gente tem que avaliar se essa restrição precisa ser mesmo implementada num banco de dados. Então, a gente tem que preocupar principalmente com as restrições que vão impactar o uso do sistema, o funcionamento do sistema. Se duas agências bancárias forem cadastradas no mesmo endereço, isso provavelmente vai ser notado rapidamente por um usuário humano, né? Vai ser observável e não vai impactar tanto a geração das informações. Então, por isso que eu tenho que ter o levantamento de requisitos bem feito para poder saber quais informações eu preciso gerar. Se eu não vou gerar nenhuma informação em relação ao endereço, eu só preciso armazenar para poder colocar lá no endereço de um site, por exemplo, não é um dado aqui que eu preciso me preocupar tanto, então eu não preciso colocar tantas restrições nele. Mas neste modelo, da forma como está modelado, eu posso sim ter dois endereços repetidos para duas agências bancárias. Posso ter várias contas com o mesmo saldo. A mesma situação. Como o saldo é um atributo que não é chave, eu posso ter sim duas contas com o mesmo saldo. Afirmativa verdadeira. É possível calcular o total de empréstimos que cada cliente possui, independente do banco. Verdadeiro ou falso? Cada cliente pode estar relacionado a vários empréstimos, e cada empréstimo tem o valor dele. Então, se eu guardo esse relacionamento, se eu estou modelando é porque eu vou armazenar esse relacionamento, eu sei quais são os empréstimos de cada cliente. Eu vou ter lá o quadradinho que representa aquele cliente tem aquele empréstimo, aquele cliente tem outro empréstimo. E se eu consigo identificar todos os empréstimos de cada cliente, eu consigo somar, pegar todos os valores e colocar o computador para somar isso. Mais para frente nós vamos ver os códigos que fazem isso. Então, eu consigo sim calcular o total de empréstimos para cada cliente. Afirmativa verdadeira. E reparem aqui que eu nem preciso saber de que banco que é. Eu consigo calcular todos os empréstimos e eu também vou conseguir calcular por banco, tá bom? É possível calcular o total de empréstimos que cada banco possui. Então, se eu tenho aqui o banco tem várias agências bancárias. Eu consigo identificar, a partir desse relacionamento, quais são as agências bancárias.
de cada agência bancária eu consigo calcular quais são os empréstimos que ela tem, e lá no empréstimo eu consigo calcular o valor de cada empréstimo, eu consigo somar todos os empréstimos que cada banco possui. Afirmativa verdadeira. Aqui o segundo exemplo, então eu peço que vocês analisem e parem o vídeo agora para fazer isso. É possível listar todos os pacientes de cada médico. Verdadeiro ou falso? Não temos um relacionamento direto entre paciente e médico. O médico se relaciona com o paciente a partir da consulta ou a partir de algum convênio que ele atende. Existe algum relacionamento aqui indireto. Então, pegando aqui pela consulta, que é de fato o momento de interação entre o médico e o paciente. E aí eu tenho que entender como é que esse cenário funciona. Então, a partir do momento que o paciente marca várias consultas e cada consulta é atendida por no máximo um médico, mesmo que fossem vários, eu consigo descobrir quais são os pacientes relacionados àquele médico a partir das consultas realizadas. Então, afirmativa verdadeira. Consigo listar, sim, os pacientes de cada médico. É possível calcular o faturamento mensal da clínica. Verdadeiro ou falso? Faturamento é a soma de tudo que você conseguiu vender, produzir e cobrar em um determinado período. Ali no caso, faturamento mensal. Só que não existe no diagrama um atributo que guarde o valor de cada consulta para saber o quanto que foi cobrado. Mesmo que essa porcentagem, esse relacionamento paga, ele está guardando a porcentagem que um convênio paga uma determinada consulta. Se ele paga 100% da consulta, se ele paga 30%, qualquer outro valor. Mas não fala o valor de fato, só guarda a porcentagem. Então, eu não consigo calcular o faturamento da clínica. Então, a afirmativa é falsa. Cada paciente só pode consultar uma única vez com cada médico. Cada paciente pode marcar várias consultas. Cada consulta é realizada por um único médico. Cada paciente marcando várias consultas, vamos falar que a consulta 1, a consulta 5 e a consulta 7. Vamos falar que a consulta 1, ela só pode se relacionar com o médico, mas foi com o médico A. A consulta 5 também foi com o médico A. E a consulta 7 também foi com o médico A. Então, ele pode marcar mais de uma consulta com o mesmo médico. Então, a afirmativa é falsa. O mesmo paciente pode marcar 2 consultas na mesma data e horário. Verdadeiro ou falso? Observem lá que na entidade consulta, data e horário não são atributos-chave. Então, eles podem repetir e eu posso ter mais de uma consulta no mesmo dia e no mesmo horário. Então, tanto o paciente pode marcar mais de uma consulta na mesma data e horário, tanto quanto o médico poderia ter mais de uma consulta na mesma data e horário. Bom, isso não é interessante de acontecer, do mesmo paciente ter 2 consultas no mesmo horário. Como é que a gente restringe isso? No banco de dados fica difícil fazer esse tipo de restrição no relacionamento entre paciente e consulta, porque eu não estou restringindo o relacionamento. Se eu colocar data e horário como chave, eu estou restringindo as consultas e não só o relacionamento entre a consulta e o paciente ou a consulta e o médico. Então, se eu coloco data e horário como atributo-chave, eu não poderia ter 2 consultas, independente se é com o mesmo paciente ou se é com o mesmo médico, na mesma data e horário. Imagina isso dentro de uma clínica onde tenho vários médicos, eu não poderia ter 2 médicos diferentes atendendo a mesma data e horário, né? Isso não seria interessante. Então, para isso, eu não conseguiria, nesse formato de diagrama, fazer essa restrição. Como é que eu faço, então? Eu posso deixar isso para programação. Na hora de confirmar a consulta, eu pergunto antes no banco de dados, já existe uma consulta para este paciente nessa data e horário? Se existir, vai me retornar, existe, não deixa marcar. Não existe, pode marcar. Então, eu faço isso com programação. Cada médico atende todos os convênios da clínica. Verdadeiro ou falso? Médico pode atender muitos convênios. Mas quando eu coloco muitos, não quer dizer que ele tem que atender de fato muitos. É no máximo muitos. No mínimo, nenhum. Sempre quando a gente tiver essa cardinalidade aqui, só tiver uma letra ou um número, o número 1 ou a letra N, é no máximo. No mínimo, sempre considerem 0, nenhum. Então, cada médico pode atender no mínimo nenhum e no máximo muitos convênios. Então, a afirmativa é falsa. Cada médico não precisa atender todos os convênios da clínica. É possível identificar qual a especialidade mais procurada? Analisem aí, verdadeiro ou falso?
Então, como eu sei quais são as consultas que foram realizadas com cada médico, eu consigo descobrir quantas vezes aquele médico realizou alguma consulta e eu consigo agrupar todos os médicos que têm a mesma especialidade e contar quantas consultas aquela especialidade realizou. E aí eu consigo pegar para cada especialidade a quantidade de consultas. E aí a que tiver a maior quantidade é a especialidade mais procurada. Então, afirmativa verdadeira. Eu consigo sim calcular qual a especialidade mais procurada. É possível identificar a idade média dos pacientes? Verdadeiro ou falso? Falso. Eu não guardo em lugar nenhum a idade do paciente. E nós não armazenamos a idade do paciente, nós armazenamos a data de nascimento. A idade é um cálculo. Eu pego a data atual e diminuo da data de nascimento do paciente. Imagine se você guardar a idade todo dia, você tem que aumentar a idade desse paciente no sistema. Não tem sentido isso. Falso. É possível identificar o médico que mais atende? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se eu guardo aqui quais são as consultas que cada médico realizou, eu consigo contar quantas consultas cada médico fez. E aí eu consigo ordenar qual que fez mais para qual que fez menos. E aí eu vou conseguir identificar qual que mais atendeu. Então aqui foram só 2 exemplos. Peço que vocês coloquem as dúvidas lá no fórum desse tópico de modelagem conceitual. Participem das aulas para a gente tirar as dúvidas também. Mandem essas dúvidas com antecedência. E pratiquem, façam os exercícios, porque esse é um tipo de conhecimento que precisa de prática. Lá nas atividades eu coloquei diversos diagramas para vocês poderem analisar diversas situações diferentes. E nesses aqui que eu apresentei, ainda é possível gerar muitas outras informações. Então, façam essa atividade, façam esse exercício de olhar para o diagrama, interpretar e tentar calcular informações que possam ser geradas para treinar esse olhar crítico aos dados que estão sendo armazenados, tá bom? Até o próximo vídeo.